agora, no Brasil, nesta semana, produtores de leite pediram socorro ao governo federal. Cerca de 7 mil pessoas se reuniram em Minas Gerais para reivindicar o fim das importações de leite do Mercosul e exigir medidas de apoio ao setor. No encontro, o governador de Minas Gerais, que esteve presente nesse protesto, retirou empresas importadoras de leite em pó de um regime especial de tributação. Já a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, que liderou essa mobilização, lançou um manifesto pedindo algumas ações ao governo. Entre essas ações estão o fim da importação de leite da Argentina e Uruguai ou medidas compensatórias, um plano de renegociação de dívidas de produtores rurais, a inserção do leite em política permanente do governo e a fiscalização do decreto que concedeu benefício tributário a empresas que comprovarem, ou melhor, que comprarem o leite do Brasil. Em nota, a Câmara de Comércio Exterior, a Camex, afirmou que no momento o tema leite não está na pauta da próxima reunião. Medidas devem ser decididas por um comitê executivo de gestão. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse nesta semana que as dívidas dos produtores de leite vão ser repactuadas a partir da próxima semana, mas não deu mais detalhes sobre o assunto. Um levantamento realizado pela Scott Consultoria indica que as importações de leite em pó no primeiro bimestre deste ano são as mais altas desde pelo menos 2003, há mais de 20 anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, as importações em janeiro e fevereiro são 24,1% maiores, apontou a consultoria. Vamos entender o rumo do mercado de leite a partir desse cenário de importações recordes no primeiro bimestre com a Juliana Pila, é analista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, Kellen. Olá a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigada, o prazer é nosso. E começando pelos efeitos dessas importações recordes no primeiro bimestre. Objetivamente, com o maior aumento das importações, houve também efeito no preço? O preço cai à medida que a importação aumenta e ela vai seguir aumentando na sua avaliação? Bom, Kellen, falando especificamente agora de 2024, a gente viu esse recorde aí nas importações de leite em pó, que é o principal produto importado pelo Brasil. Ele ainda, o preço do leite neste período, pensando aí no produtor de leite na média nacional, ele está em alta em função aí de uma menor produção que a gente já vem notando no mercado nacional. Então, isso tem aumentado aí a disputa pelos laticínios. Mas falando com relação às importações, sim, elas prejudicaram a cadeia leiteira em 2023. A gente teve aí, principalmente naquele período de entre-safra, onde normalmente nós costumamos ver o preço do leite ao produtor reagindo. No ano passado, a gente viu um cenário inverso em função dessas importações crescentes, né? Em 2023, nós tivemos uma importação, pensando no leite em pó, quase 90% maior que o ano anterior, e isso acabou afetando a cadeia leiteira de certo modo. Agora, para 2024, as expectativas com relação às importações é que daqui para frente elas comecem a reduzir. Apesar desse volume recorde nesse primeiro bimestre, já em fevereiro a gente observou uma redução nesse volume de leite internalizado aqui pelo Brasil, né? E as expectativas, né, os dados aí parciais de março também mostram isso, que a importação ela deve ter mais um recuo. E pensando aí nos fatores que devem afetar as compras do Brasil no mercado internacional, a gente tem alguns aí que demonstram para a gente que esse volume realmente deve se consolidar menor do que 2023. O primeiro deles é que a gente está vendo um aumento aí de preços no mercado internacional, o que acaba aí, né, prejudicando, né, a competitividade desse produto no mercado internacional frente ao produto no mercado brasileiro. O segundo ponto são essas medidas que o governo vem tomando aí desde o final do ano passado. A gente tem visto várias movimentações com relação a alguns movimentos aí do governo para diminuir essas importações. Aumento de fiscalização, algumas medidas aí, né, compensatórias também que devem ser implementadas. Então, isso também deve colaborar para uma menor importação. O terceiro deles é com relação ao dólar. Inclusive, nessa semana a gente viu um aumento aí do dólar e, em função disso, o preço no
no mercado internacional também acaba ficando maior, custa mais para a gente comprar esse leite no mercado internacional. E mais um ponto que eu acrescentaria, Kellen, é com relação à produção na Argentina, né? A Argentina é um dos principais países fornecedores de leite aqui para o Brasil e eles vêm passando por alguns problemas com relação a afetando a produção de leite, né? Problemas climáticos e também a crise na Argentina acabou desestimulando a produção no país. Então, é também mais um ponto que colabora para essa menor importação agora em 2024. Mas uma ressalva que eu faço, Kelly, é que assim, a gente está falando de um comparativo com um ano recorde, né? Então, assim, as importações, elas devem sim fechar o ano de 2024 um pouco menores que 2023, mas ainda em volumes considerados altos. Muito bem, dentro desse contexto, esses fatores que você coloca, isso sinaliza para uma recuperação do preço do litro pago ao produtor, porque tem muita gente dizendo que não aguenta mais, que pode sair da atividade, endossando esse movimento, né, de pecuaristas que têm deixado a cadeia leiteira ao longo dos últimos anos em função de dificuldades financeiras. Sim, Kelly. A gente começou o ano com um cenário um pouco mais favorável, conforme eu comentei, né, em função dessa produção, desse desestímulo que a gente viu principalmente no segundo semestre de 2023 com relação a preços e aumento dos custos de produção. Agora, nesse começo de 2024, esse cenário começa a se desenhar de outro modo, né? A gente vê um preço do leite aí aumentando, a gente teve a terceira alta consecutiva no preço do leite pago ao produtor, considerando a média Brasil no mês de fevereiro, e junto a isso a gente vê uns custos principalmente relacionados à alimentação, custo de milho, custo de farelo de soja diminuindo, o que melhora a margem do produtor de leite. Mas nós estamos falando de uma cadeia que vem sofrendo aí ao longo dos últimos anos, né, Kelly? Então, assim, é um momento ainda que não é de grandes investimentos na atividade, né? A gente vem falando aí principalmente com relação à rentabilidade de anos que estão, para alguns produtores, negativas. Por função disso que a gente observa muitos produtores saindo da atividade aí nos últimos anos. Juliana, enquanto você traz essas informações para a gente, nós estamos rodando imagens de uma manifestação que reuniu cerca de 7.000 pessoas nesta semana em Minas Gerais para protestar contra as importações do leite. E uma das informações é que há risco de desabastecimento de leite no Brasil em função da crise que está afetando diferentes regiões, a exemplo de Minas Gerais, um grande estado produtor. Quais são os riscos efetivos de faltar leite no Brasil? Bom, Kelly, nós acreditamos que o risco de desabastecimento, apesar de todos esses movimentos, é pequeno, né? Pensando aí no ano de 2023, que foi um ano bastante difícil para a pecuária leiteira, em função dos assuntos que a gente já comentou aqui, a gente ainda observou, segundo os dados do IBGE, uma captação de leite formal crescente em 2023 em relação a 2022, aí na casa dos 2,5%. E, assim, a gente observa aí ao longo dos últimos anos, também dados do IBGE, por exemplo, o número de vacas ordenhadas, ele vem reduzindo aí ano a ano. No entanto, a produção ela é crescente, ou seja, o produtor que está ficando na atividade, ele está se especializando e está se tecnificando. Então, assim, essa crise com relação a desabastecimento, eu acho que é muito difícil de acontecer. Muito bem. Agora, inclusive, você preparou para a gente um material mostrando o número de vacas ordenhadas versus produção de leite para trazer uma perspectiva dentro desse cenário, não foi, Juliana? Isso, exatamente. É exatamente isso que a gente acabou de comentar, né? O que a gente percebe é que ao longo dos últimos anos, esses dados são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, a gente percebe que o número de vacas ordenhadas, ele vem diminuindo aí ao longo dos últimos anos. No entanto, a produção nesse período, ela vem crescente, ou seja, apesar desse menor número de vacas ordenhadas que a gente tem visto produtores saindo da atividade, os produtores que estão permanecendo, eles estão usando mais tecnologia, eles estão se intensificando, se especializando na área para aumento dessa produção. Muito bem, Juliana, para a gente concluir e trazer uma mensagem clara e direta para a nossa audiência de produtores de leite, qual é o cenário para 24? Vai melhorar ou ainda pode piorar um pouquinho mais?
Bom, Kelly, o cenário ainda para 2024 é um cenário mais favorável do que a gente observou em 2023. Isso é um ponto positivo, pensando no preço do leite pago ao produtor e com relação aos custos de produção. Mas são vários os fatores que a gente tem que seguir acompanhando, né? A gente tem aí muito comentado a respeito do clima afetando a produção, então a gente também tem que acompanhar isso de perto. O clima também ele não afeta somente a produção, né? Também afeta os custos com a alimentação, principalmente. Então, assim, são vários fatores que a gente deve seguir acompanhando. Mas, de modo geral, esse ano vai ser um ano um pouco mais favorável do que a gente viu nos últimos anos para o produtor de leite. Que bom, que bom. Essa é uma notícia que todos esperam. Juliana Pila, você que é analista da Scott Consultoria, fica convidada para voltar sempre. Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, a Scott Consultoria está sempre à disposição. Obrigada, Juliana, e a Scott Consultoria.